Estamos apresentando a Tribuna do Povo com Nilvan Oliveira. Já estamos de volta, é a Tribuna do Povo no seu rádio aqui na Filadélfia FM. Muito obrigado pelo carinho, né, a sua atenção, a sua audiência. Pessoal que está em casa no feriado, aproveitando esse momento tão agradável aí ao lado da família. Nosso programa hoje está sendo dedicado a essa data tão célebre para o nosso país, que é a Proclamação da República, né? Aqui no estúdio, professor Guto Magalhães, professor de História, e também o Kleber Ranieri. Vamos veicular no próximo bloco essa conversa que ele teve com o Major Taveira, comandante do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva, né? Um exército, né? Representado aqui em Tucuruí pelo 23º Esquadrão. Bem, vamos voltar, daqui a pouco tem os avisos na programação, vamos voltar aqui ao assunto. Professor, então o movimento da Proclamação da República, ele trazia em si um bojo de coisas também, um movimento que era cultural. Na arquitetura a gente vê isso refletido também, eu imagino, né? Um movimento de conscientização, você falou na questão da europeização, né? Tanto que depois, em 1922, teve que ter a Semana da Arte Moderna, que era uma tentativa do brasileiro de gritar para o mundo: olha, nós temos uma identidade. Mas os sociólogos tiveram também a sua grande parcela, eu diria talvez o movimento positivista, né? Auguste Comte, sei lá, enfim. Eu lhe pergunto, nessa época, qual foi a grande contribuição para o Brasil a questão da Proclamação da República? De lá para cá, o que ocorreu de bom? Olha, Nilvan, eu vejo a nossa República como uma construção ainda, né? Nós estamos aprendendo a viver numa democracia. Tanto é que a memória monarquista foram 400 anos de monarquia contra 123 até hoje de república. A memória monarquista ainda está muito forte na gente, no nosso povo, né? Uhum. Tanto é, por exemplo, que quando a gente pensa no melhor jogador de futebol do Brasil, quem é? O Rei Pelé, né? O Rei Pelé, uhum. né? O Rei Pelé. O Rei Pelé. Uma referência de cantor, o Rei Roberto Carlos, né? Então isso ainda está muito, muito presente ainda na nossa memória. Isso é interessante a gente perceber na história, que a memória, ela é uma coisa difícil de se desfazer, né? De se dissipar. A memória continua durante muito tempo. Por isso, inclusive, que nós ainda temos um movimento negro lutando contra o preconceito racial, né? Porque os 400 anos de escravidão não vão se apagar de uma hora para outra. E tem essa questão toda polêmica das cotas, né? Das cotas. Gente que defende, gente que é contra. Tem universidade voltada para o negro, né? Universidade Zumbi dos Palmares no Brasil. Exatamente. E continua, perpassa aí. E existe o preconceito velado, né, professor? Existe também. Mas volte aí o seu raciocínio. Existe. Então, como eu te disse, isso é difícil porque está na nossa memória, é difícil de tirar da nossa memória, né? Então a República, ela está em construção. Uhum. Olha, nós temos uma república nascendo em 1889. Como eu te disse, são 123 anos que a gente está comemorando hoje. E nesse período nós tivemos 2 grandes golpes de Estado, né? Que interromperam esse processo livre de construção democrática e da nossa república. Nós tivemos o golpe do Estado Novo, né? E nós tivemos o golpe militar que você já citou. Mas vamos fazer uma linha do tempo aqui, desde a proclamação da República. Nós tivemos a própria proclamação da República como um golpe. Te falei isso agora, um golpe militar. Que começa com os militares. Começa com os militares. Então a gente tem a República da Espada, né? Logo em seguida a gente tem a República dos Coronéis, onde ganhava a eleição quem era mais violento, quem fraudava mais. Isso vai ser interrompido pelo Getúlio Vargas em 1930, com a Revolução de 30, né? E o Vargas começa ali em 37 uma ditadura do Estado Novo. Essa ditadura vai terminar em 45, onde a gente tem pela primeira vez um período democrático na nossa história, na nossa república. Vai de 45 a 64, quando é interrompido de novo. Pelos militares, novamente? Pelos militares. Ah, militares. Não é isso? Não, professor,
Fazendo aqui um parêntese, claro que lhe interrompendo aí, mas se o senhor quiser voltar, volte. Certo. Vamos entrar então na questão do militarismo. Precisamente por conta dos estudantes que estão antenados aí com a gente, com certeza é uma história mais recente. Nós estamos aqui numa região estratégica para os militares, né? Venhamos e convenhamos. Por exemplo, o projeto Grande Carajás. Temos aí a Vale, temos aí a própria Companhia Siderúrgica Nacional, uma série de coisas que contribuíram de forma significativa para a industrialização do país, uma série de ações. A própria usina hidrelétrica de Tucuruí, ela é fruto desse período do militarismo, né? Essas estradas e tal. A colonização da Amazônia, aliás, a colonização não, vou dizer, a ocupação da Amazônia. Integrar para não entregar. Professor, esse período do militarismo, já que a gente está falando de república, foi danoso para o Brasil ou foi benéfico para o Brasil? Tem mais pró ou tem mais contra? Foi melhor ou foi pior? Se é que dá para tratar dessa forma. Olha, Ivan, eu acredito que foi danoso, né? Foi uma interrupção, como eu te falei, no processo de construção democrática. Quando o Vargas deixa o poder em 45, a gente inicia um processo de construção, de reconstrução democrática ali com a eleição do Dutra. Inclusive foi no governo do Dutra, em 1949, que o 15 de novembro passa a ser feriado nacional. Né? E a gente tem uma reconstrução da democracia até 64. Os militares entram, isso é uma interrupção nesse processo. Eles interrompem durante 21 anos. Né? Isso é danoso. E a gente volta a reconstruir uma república democrática novamente a partir de 85, e a gente tem um período que até hoje, né, que a gente está construindo as duras penas. E tem gente que não sabe, né, professor? Muita gente morreu, muita gente foi torturada no pau de arara. Muita gente desapareceu. Outros foram enterrados aí no lado do Araguaia, né? Essa coisa toda aí. Inclusive tem até uma comissão de direitos humanos que está constantemente ali agora por Marabá, né? Onde que é mais ali? É o que do Araguaia? Conceição do Araguaia. Esses lugares todos aí, onde ocorreram verdadeiras operações de matança. Eu tive mesmo em Curionópolis agora, onde foi prefeito ninguém mais, nada menos do que o Major Curió, minha gente. E o cara dominou com mão de ferro ali também. Inclusive ele foi pego agora pela Comissão da Verdade, né? Tá sendo investigado pela Comissão da Verdade, que é uma tentativa de reabrir as investigações dos crimes dos militares, né? Isso é benéfico. Então, o regime militar, eu acho que foi danoso, porque ele interrompe o processo de construção democrática, né? Que se não tivesse sido interrompido, nós estaríamos com certeza num estágio muito mais avançado. Olha só, Nilvan, eu ainda agora fiz uma linha do tempo para ti, certo. E eu vou te falar uma outra coisa e retornar essa linha do tempo. Muita gente reclama, brinca, né, tira sarro da questão da eleição do Tiririca. E aí diz, o brasileiro não sabe votar. Mas o brasileiro realmente não sabe votar e está aprendendo por causa dessas interrupções. E aí o regime militar, ele foi danoso, na minha opinião, por causa dessa interrupção do processo democrático. Veja bem, se a gente considerar que o Brasil nasce em 1500, a gente considerar que o Brasil nasce em 1500, nós tivemos até 1822 um regime político onde nós éramos colônia, nós não decidíamos nosso destino. De 1822 até 1889, nós fazemos parte de um império, né, onde não há democracia. Aí nasce a República dos coronéis, onde não tem democracia. Depois vem uma ditadura, a ditadura Vargas. Aí vem esse período democrático que a gente pode escolher o presidente, pode votar livremente, depois é interrompido, e agora a gente está reconstruindo de novo a partir de 85. Então, como qualquer coisa na vida, democracia é treinamento, você praticar, né? E o brasileiro não praticou democracia, né? Então,
desse ponto de vista, a gente entende a eleição de políticos que não têm o menor compromisso, né? De políticos despreparados. Não estou dizendo que o Tiririca é despreparado, até porque parece que a prática dele agora revela uma outra coisa, é o mais assíduo, tem alguns projetos relevantes, né? Principalmente na questão da cultura, mas enfim, nós estamos aprendendo a praticar democracia às duras penas, né? Com vários golpes interrompendo esse processo. Nós estamos conversando com o professor Guto Magalhães, na Tribuna do Povo, desse dia 15 de novembro de 2012, uma data célebre para o Brasil. Professor, democracia, para entender, duas palavras gregas, né? Dê aí o significado, a junção de duas palavras, demo e kratos, né? Democracia tem a ver com liberdade, né? O povo governando. Nos dias de hoje, 123 anos depois da proclamação da República, a coisa pública continua nas mãos de grupos que detêm o poder. O povo não tem interesse ou é excluído dessa questão de querer ter acesso a livros, leitura, se instruir e entrar no processo político, ou eu estou errado? Não, Nilvão, como eu te falei, a gente está construindo, e eu acho que essa construção ela é válida, né? A partir de 85, a gente, se você vê o Brasil de 85, final do regime militar para hoje, você vai ver que a gente já avançou bastante, né? No processo de construção democrática, na questão da cidadania. A própria Constituição de 88 é chamada pelo Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, né? Concordo com... Que tentou taxar até os juros no Brasil na época, né? Exatamente. Tanto amor que tinha ao ser humano, tentou até entrar em questões econômicas que era totalmente, não dava nem para controlar, né? A economia liberal não permite, né? Não permite. É verdade. Então, eu acho que a gente está num processo de construção aí importante. A Tribuna do Povo, conversando com o professor Guto Magalhães. Kleber Ranieri tem uma pergunta para o senhor, professor. Pois é, Nilvan, meu caro Nilvan e também o professor Guto Magalhães estão participando desse debate. Acredito, viu, Nilvan, uma verdadeira aula de história para aqueles que não tiveram a oportunidade de repente estar numa sala de aula e hoje estão tomando conhecimentos, né, agregando um pouco, né, do conhecimento, haja visto que aqui está se debatendo um assunto de muito interesse de toda a comunidade. Com certeza. Mas eu volto aqui a questão dos militares, porque, como o senhor frisou na sua fala, depois da Guerra do Paraguai, eles saem como verdadeiros heróis, né? Mas ao mesmo tempo eram subordinados ao Ministério da Guerra e também tinha uma questão de desvalorização desse profissional, né, que o senhor frisou muito bem na sua fala, que também não tinha uma certa especialização técnica. A partir daí, inicia-se essa revolução aí de pensamentos, né, de ideias, e que ao longo dessa discussão, Nilvan, começa a se engrossar, né, com os demais movimentos. Uns tratam como golpe militar, outro como proclamação da República, mas eu queria que o senhor fizesse aí um comparativo, né, em tratando de instituição, os militares deste período, né, que participaram desta ação, e o militar, de um modo geral, na visão de hoje, né, a evolução. Queria que o senhor descrevesse um pouco essa evolução hoje com o olhar da sociedade para essa instituição, que no dia de hoje tem uma admiração, creio eu, né, da sociedade, e que tem um lema, inclusive, que condiz, acredito, com a realidade: braço forte, mão amiga, está muito mais próximo da comunidade. Bem, eu, Kleber, considero que os militares tiveram um papel importante ali naquele momento daquela batalha nossa contra o Paraguai, até porque o Paraguai queria invadir o território brasileiro, né, para chegar ao mar. O Paraguai é um país que não tem saída para o mar, era um país que estava se desenvolvendo bastante do ponto de vista industrial, econômico, comercial, e o Paraguai se ressentia de uma saída para o mar. Não tinha. E ele resolveu rasgar, né, o Solano Lopes, sob liderança do Solano Lopes, rasgar em território nacional uma saída para o mar. E o Exército Brasileiro respondeu muito bem, a monarquia respondeu muito bem na Guerra do Paraguai. Sei que muita gente não concorda comigo, acha que o Paraguai é o coitadinho da história porque saiu arrasado da guerra, né? Mas eu tenho essa visão. E os militares fizeram muito bem,
e também fizeram muito bem quando aderiram à ideia da república. Lá na Guerra do Paraguai, eles entraram em contato com os uruguaios, com os argentinos, que já estavam muito além nessa questão. Tanto é que o Brasil é o último país da América Latina a aderir à república. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, ele, diferente dos seus vizinhos, ele opta pela monarquia, né? Os outros optam pela república. Aí alguns historiadores dizem o seguinte: mas a monarquia foi importante para a gente manter a grandeza do território nacional. Tanto é que os outros fizeram república e se dividiram. Até porque o conceito inicial de república é de território pequeno, né? República, até aquele momento ali, significava um pequeno território, né? Livre, mais democrático e tal. E então o Brasil se tornou um país grande, não se fracionou, né? Muita gente atribui isso à monarquia. Mas era um regime desgastado. Os militares fizeram, eu acho que a escolha certa quando aderem à questão da defesa da república. E talvez até, né, não vamos tirar os méritos dos militares, quando dão o que chamamos de golpe, né, militar na monarquia e proclamam a república, onde o povo não participa, né, quem trama a república são os militares e uma elite, né, muito ligada aos cafeicultores do Oeste Paulista. Já falei aqui por quê. Mas os militares foram extremamente desastrosos quando seguem na política durante a república, né? Aí vem golpes militares, né? Vem autoritarismo. Eu acho que a política é para os civis. A política foi feita para os civis. Os militares têm uma grande função, que é de resguardar o nosso território, o território nacional, né? Manter as instituições democráticas, né? Então teve essa questão que eu acho que durante a República a participação dos militares foi um pouco desastrosa, né? Hoje os militares se retiraram da política, né? Se retiraram até porque os 21 anos de regime militar foram desgastantes. Eles mesmos, lá no governo do Geisel, se convencem disso e fazem a transição, né? Que eles chamam de lenta, gradual e segura, né? Eles passam a planejar a devolução do poder aos civis, não por benevolência, né? Porque o movimento social também estava muito forte e, como eu disse, o desgaste era grande. E a pressão grande. A pressão era grande, né? Verdade. Até a guerrilha estava crescendo no Brasil. Aqui mesmo no Pará nós tivemos uma das maiores guerrilhas que combateram o regime militar com muita bravura. Para você ter ideia, os guerrilheiros do Araguaia colocaram os militares em retirada durante 3 batalhas. Só na 4ª que eles perderam, né? Que foi uma movimentação extraordinária. Inclusive o Genuíno, rapaz, o José Genuíno foi um dos tais. O professor já falou do Genuíno e o Mensalão, rapaz, que mancha na República. É um golpe de imprensa, é um golpe da imprensa opositora ao governo petista. O senhor, não sei se o senhor é suspeito para falar, porque você também tem o seu corolário, o seu ideário, né, comunista. Todos nós temos, na verdade, socialista, vamos dizer assim. Eu digo todos nós, o povo, que o povo quer a distribuição de renda, essa coisa toda, tanto que o Lula está aí com essa aprovação total. Mas o Mensalão, como é que é? Esbarrou nisso, vamos dizer, os grandes tiveram seus nomes manchados. O próprio José Genuíno, que foi um ícone aí também desse momento político que o senhor mencionou, aqui do Pará, atuou aqui, agora aparece como um vilão, ou seria um boi de piranha, um bode expiatório, ou seriam todos eles isso aí? Olha, Ivan, para finalizar, essa questão do Mensalão vem bem a calhar, né? É como eu te disse, a República se depurando, né? A República se construindo, a democracia se construindo. Agora, nessa questão do Mensalão, foi um negócio que
é muito suspeito, né? Foi muito suspeito esse julgamento todo num momento de eleição, né? Talvez não tenha sido esse julgamento um julgamento técnico, como muita gente vem reclamando aí. Talvez, e eu suspeito disso, esse julgamento tenha sido um julgamento político. Um julgamento político, né? Muita coisa existe além do mensalão, né? Muita sujeira existe que está escondida por aí. Não vamos aqui defender ninguém, nem A nem B, nem Dirceu, nem Genuíno, nem o mensalão tucano, né? Que também deveria ser julgado, mas muita coisa existe além desse mensalão aí, né? No próprio momento em que o mensalão estava sendo julgado, que teve por base aí a questão do Caixa 2 de campanha, o Caixa 2 de campanha estava acontecendo nas eleições. Sério? Né? Não acredito. Estava acontecendo. Professor, isso é muito grave. Isso é uma denúncia muito séria. Pois é. A gente não pode provar, mas sabemos que eu sei que teve aviões aí descendo em Paraupebas, né, que o povo dizia que era financiamento de campanha. Eu sei que as práticas são rotineiras, contumazes, mas parece que a nossa república ainda tem muito que se aperfeiçoar em termos de corrupção nas campanhas políticas, né, de acabar com esse negócio. Mas, enfim. Só para fazer uma comparação, Nilvan, eu acho que a nossa república ela vai se construindo bem e ela está num estágio muito avançado. Eu te digo isso fazendo uma comparação com a República Americana, que muita gente acha incontestável, né? Mas se você reparou bem, os nossos ouvintes repararam bem na eleição, nesse processo de eleição agora que reelegeu o Obama, a gente percebeu, né? Muita gente talvez tenha percebido isso agora, que as eleições lá não são tão democráticas como se diz, né? Lá eles elegem o presidente no colégio eleitoral. Existe uma votação, né? Mas a decisão é feita no colégio eleitoral, tá? Delegados elegem o presidente da República. E aqui no Brasil não, o voto é direto, nós lutamos por isso, né? Cada cidadão tem o mesmo peso no voto, seja um trabalhador, seja um empresário, né? Seja um grande comerciante, seja um artista, cada cidadão tem o mesmo peso, né? Aqui nós elegemos no voto direto. Lá não, lá eles elegem no colégio eleitoral, né? Nós tivemos aqui uma grande batalha pelo voto direto em 84, a campanha das diretas já não foi vitoriosa. O regime militar termina no colégio eleitoral, no próprio colégio eleitoral, né? Mas enfim, terminou e a gente está construindo bem a nossa república. Eu fico muito satisfeito com isso. Muito bem, nós conversamos com o professor Guto Magalhães, ele que também tem um blog, viu gente? É bem atuante aí no Facebook, nas redes sociais. Temos o apoio de Posto Cidade Luz em Tucuruí, Ribeirão Branco, Sistema de Ensino GEL e Anhanguera, Uniderp, Forte Super Qualidade com Economia, Loja Centro, Centro de Compras, Viação Tucuruí com você em todas as paradas, Super Carajás, faz parte da sua vida, Lojas Economia, Lojas Maranata, facilidade em comprar, tranquilidade em pagar, Faculdade Gamaliel, faça Gamaliel e dê um salto na sua carreira profissional. Super Norte, 7 anos realizando sonhos. E o Super Líder, economia todo dia. Professor, muito obrigado pela sua vinda na Tribuna do Povo hoje na Filadélfia, dia 15 de novembro. Esse programa, gente, foi gravado ontem no nosso estúdio, muito frio, por sinal. O professor Guto estava assim com a sensação de que ele estava no Rio Grande do Sul, tchê. Isso. Né? Obrigado, professor, pela sua vinda. Obrigado, Nilvan, também. Agradeço você ter lembrado do meu nome, né, para vir aqui esclarecer algumas coisas. Não sei se consegui, né, esclarecer aquilo que você queria, mas fico muito satisfeito pela lembrança e quero mais uma vez parabenizar o seu programa por tratar essa questão de forma cívica. Sabe por quê? Para vir aqui dar essa entrevista para ti, eu, claro, pesquisei alguma coisa. E quando a gente coloca ali na internet, no Google, 15 de novembro, sabe o que é que a gente encontra mais? O que vem mais ali que a gente vê?
Primeira coisa, pacote turístico para aproveitar o 15 de novembro. É o capitalismo. É o capitalismo, né? Pacote turístico, aproveite o 15 de novembro e tal, vendas de pacote turístico. Que é interessante, né? Todo mundo tem que se divertir também. Com certeza. E a segunda coisa é a preocupação com o que vai funcionar e o que não vai funcionar no feriadão. Com certeza, com certeza. Né? Comércio fechado, é aberto, vou trabalhar ou não vou, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê num programa de rádio uma preocupação cívica com a data, né, do 15 de novembro, né, esclarecer o povo, levar conhecimento, promover o debate, né, provocar, né, um debate mais politizado. Eu acho que isso é importante e nisso a Tribuna do Povo está de parabéns, e eu sou um fã do programa, você sabe disso. Beleza, mais uma vez obrigado, professor. É aquele negócio, quem é visto não é lembrado, né? Eu lhe vejo muito ali nas redes sociais, aí falei, rapaz, é o cara, né? This is the man, igual falou Obama pro Lula, né? Bom, obrigado também ao Kleber Ranieri, que esteve aqui acompanhando, né? Ele que no bloco que vem já vem também com uma entrevista com o comandante do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva, Major Taveira. Senhoras e senhores, obrigado pela participação, pela audiência aqui na Tribuna do Povo. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Kleber entrevistando o Major Taveira. Estamos apresentando a Tribuna do Povo. Rádio Filadélfia.